texto bíblico para a nossa reflexão no dia de hoje encontra-se no livro do Apocalipse, no capítulo 2, no verso 13. Lá está escrito assim: retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O livro do Apocalipse faz referência à execução de um cristão chamado Antipas. O seu nome tem um significado bem interessante. Significa contra todos. E ajusta-se bem à acusação típica que os gentios faziam contra os cristãos, de que eles odiavam a raça humana. O povo do Império Romano aplicava esta frase aos cristãos porque eles se recusavam a participar em vários aspectos da religião oficial romana, como era esperado de todos os bons cidadãos. No mínimo, muitos viam os cristãos como pessoas antissociais e consideravam a sua presença como portadora de má sorte para qualquer comunidade. As Escrituras não nos dão qualquer detalhe sobre a morte de Antipas, mas é claro que ele morreu por causa da sua fé. O texto diz: não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Pérgamo era um dos locais onde o governador romano tinha um tribunal e tomava decisões judiciais. É possível que a expressão espada aguda de dois gumes que Jesus usa na carta para Pérgamo apresente um contraste com o poder do governador sobre a espada da sentença de morte. No caso de Antipas, o processo pode ter sido parecido com o que é descrito pelo governador Plínio, uns 15 anos mais tarde, numa carta dirigida ao imperador Trajano. Ele diz assim: eu perguntava aos acusados se eram cristãos. Se eles confessassem, eu voltava a perguntar uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com a punição. Aqueles que persistiam ordenava que fossem executados, pois não tinha dúvidas de que fosse o que fosse que professassem, mereciam ser punidos pela sua obstinação inflexível. Mandava embora os que diziam não serem cristãos, nem nunca terem sido, e que da minha presença suplicavam aos deuses e colocavam vinho e incenso perante a tua imagem, Trajano, e maldiziam Cristo de maneira especial, o que me foi dito que nenhum verdadeiro cristão faria. Trajano respondeu a essa carta dizendo que as autoridades não deveriam perseguir os cristãos ou julgá-los com base em acusações anônimas. No entanto, quando fosse chamada a atenção do governador, os oficiais deveriam lidar com o assunto da forma como Plínio havia descrito. Provavelmente foi um vizinho hostil, judeu ou gentil, que acusou Antipas ao governador. Pense o que é viver no lugar onde não se sabe qual dos vizinhos, de um momento para o outro, pode delatar a sua fé às autoridades. Se aconteceu a Antipas, poderia acontecer a qualquer cristão. Agradeçamos a Deus hoje pela liberdade religiosa que temos, mas estejamos firmes em Jesus, preparados para, se for necessário, dar a nossa vida por Ele, porque a vida só tem sentido quando Jesus está no centro dela. Vamos orar? Querido Pai, toma-nos nas Tuas mãos nesse dia, abençoa-nos, dirige a nossa vida, guie os nossos passos, ajude a sermos fiéis a Ti em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém.